Não podemos contar a história da Casa de Deus sem mencionar a equipe de pastores evangelistas que estiveram e estão na linha de frente. Homens e mulheres chamados e escolhidos por Deus para direcionar, cuidar e expandir o reino dele em terra. Falando do nosso corpo pastoral, o corpo pastoral é lindo. Há uma amizade aqui profunda, nós estamos há muitos anos juntos. Isso autentica a veracidade, a seriedade do ministério, porque ninguém andaria tanto tempo juntos se não fosse de pessoas de um caráter muito bom. Sempre soube que eu seria pastor. Eu tive um aviso de Deus com 7 anos de idade, mais ou menos, imagino, pastor de uma igreja batista tradicional, que veio visitar a nossa igreja quando eu era antes de infância, e ele disse à minha mãe que eu seria pastor um dia. Então eu sempre teve isso comigo, que eu seria um pastor. Só que no contato com o pastor Jorge isso aqueceu muito no meu coração, a vontade também, mas deixei isso por conta de Deus, porque eu era muito próspero na minha vida profissional. Eu era gerente de loja de calçados, fui gerente de lojas grandes, enormes, de rede, já com 18 anos de idade. Mas foi andando, fui me envolvendo muito com a Casa de Deus, muito com o trabalho no dia a dia junto com o pastor Jorge. E casei com a Evelyn em março de 88, 19 de março de 88. Fui para minha lua de mel. E quando eu volto da lua de mel, o pastor Jorge vem jantar em casa junto com a minha sogra. E naquele dia ele falou: Clóvis, eu estou convidando você para vir trabalhar no reino de tempo integral. Ele tinha tido um sonho, e o meu tio Antônio também tinha tido um sonho, que eu estava entrando para o ministério. Só naquele dia a Evelyn chorou muito. Ela chorou muito, porque ela sempre falou que não queria casar com pastor. Como toda filha de pastor, ou quase toda filha de pastor, eu nunca quis ser esposa de pastor. Porque eu cresci num lar onde meu pai era pastor, sabia dos problemas da igreja, de tudo, como funciona, Então eu não queria ser esposa de pastor. Então, encontrei com o pastor Clóvis, a gente já se conhecia há tempo, E daí nós começamos a namorar, e ele era gerente de loja. Na época eu estudava, eu era novinha, casei com 19 anos, casei bem novinha. E ele, quando nós casamos, antes de um pouco de casar, ele ficou desempregado. Um mês antes de casar, ele ficou desempregado. Então nós casamos, ele estava desempregado. Aí quando ele voltou, quando nós voltamos de lua de mel, o meu pai falou assim: olha, Clóvis, a partir de hoje você é evangelista. Eu: não, pai, por favor, não, eu não quero que ele seja pastor. Eu falei que eu não queria casar com o pastor. E realmente não casou com o pastor, Mas ela chorou muito, ela não queria aquilo para ela sabia o peso, as dificuldades no exercício pastoral, e ela chorou muito. Eu falei para o meu sogro: eu estou acabando de começar um casamento, eu não quero terminar com ele. E então eu não fui imediatamente para trabalhar, mas continuei ativo na igreja. Eu comecei a trabalhar em Campinas, umas 2, 3 semanas. Eu tive uma notícia da Evelyn que meu sogro queria que eu passasse na casa dele. Era um sábado à noite. Eu falei: Evelyn, eu chego muito tarde. Mas ele falou que não importa a hora que eu chegasse, que era para passar na casa dele. Pastor Jorge, Pastor Jorge. E eu cheguei na casa dele, era próximo da meia-noite. Abri a casa toda escura e de repente eu ouvi aquela voz característica do pastor Jorge chamando: Clóvis. E eu entrei no quarto dele, tudo escuro, ele estava deitado, ele só falou assim para mim: a partir de hoje você é evangelista da igreja, pode ir embora. Hoje, olhando aqui, olhando o passado, eu enxergo aqui que o seguinte, que Deus tinha algo para mim, que a gente tem que buscar viver, e hoje é isso que eu falo para as pessoas: o que Deus quer para você, não o que eu quero viver para Deus. Mas nós temos que ter a experiência e queremos viver aquilo que Deus quer para nós, que é muito melhor do que nós pensamos. Em 1990, 26 de maio de 1900, eu comecei a trabalhar como evangelista 18 de agosto de 88 e fui ordenado ao Ministério Pastoral dia 26 de maio de 1990. Amado pastor Clóvis José Pontes, em nome da Igreja Batista Evangélica de Jundiaí, em nome da Convenção Batista Nacional,
nós os pastores, abaixo assinados, lhes dedicamos essas sagradas escrituras com as mesmas recomendações de Deus a Josué. Josué capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em 1992 foi ordenado pastor Maurício e pastor Roberto. Duas pessoas incríveis, maravilhosas, homens de Deus. Maurício com aquela seriedade dele, aquele zelo todo, um homem estudioso, um homem muito piedoso. Eu amo o pastor Maurício, o jeito dele. O pastor Jorge foi lá na minha casa, né? Pastor Jorge, pastor Dario e o pastor Clóvis, na noite, falar comigo, né? E a Rebequinha bateram no portão lá, não sei se a gente tinha campainha naquela época, e tinha um olho mágico que fala, né? Eu falei, Rebeca, vai lá olhar, quem que vem essa hora da noite aqui chamar nós, né? Ela olhou assim, ela tinha 8 aninhos. Ela olhou assim e voltou. É o pastor Jorge. Pastor Jorge, pastor Clóvis, pastor Dario. Eu falei, Rebeca, você está tendo visão agora? E para com essas brincadeiras. O senhor me perguntou quem que é, rapaz? Isso tá de brincadeira. Fui lá, olhei e vi os 3. Aí ele conversou, falou, ó, Deus está chamando você para pastorar. Falei, pastor, amém. Falei, da minha parte, glória a Deus, aleluia, estou para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Naquele ano nós fomos estudar, né? Em 1992, eu, pastor Clóvis, nós fizemos o seminário presbiteriano do Sul, que é aqui em Campinas, 4 anos, né? 92 matérias, estudamos de manhã e à tarde, à noite, de madrugada, e tocando os trabalhos da igreja. Foram 4 anos assim que socou tudo que tinha direito de nós, mas nós estávamos com idade, com vigor para isso, né? E foi assim que foi o meu chamado. Aí no meio daquele ano, 4 de julho de 92, eu fui ordenado. Eu, juntamente com o pastor Roberto, né, fomos ordenados no mesmo dia. Depois o pastor Roberto também, junto com ele, foi ordenado em 1992, em julho de 92. O pastor Roberto, esse homem incrível também. Então, o pastor Roberto é leve, né? Ele está no ambiente, você já percebeu isso? Você já começa a sorrir, porque ele sempre tem algo que deixa o ambiente mais tranquilo. Ele é uma grande bênção para o ministério. E aos 17 anos, eu já liderava o grupo de jovens na igreja, né? Minha mãe foi uma grande bênção na minha vida, meu pai também foi, lógico, mas é minha mãe que me ensinou o caminho do Senhor e eu aprendi na igreja, na escola bíblica. Então eu fui crescendo na igreja e aos 17 anos eu era líder dos jovens, né, na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Franco da Rocha. Era uma igreja pequena, nós tínhamos um grupo de uns 30 jovens na igreja. E o trabalho foi crescendo e o pastor chegou para mim um dia e falou assim, olha, nós vamos ceder o segundo domingo do mês para a mocidade dirigir o culto na igreja. Eu falei, meu Deus, mas dirigir o culto? Ele falou, Aí o primeiro domingo eu fiz o louvor, tal, com o pessoal. E aí quando terminou o culto, ele falou, o mês que vem você vai pregar. Eu falei, não, pastor, eu não vou pregar. Ele falou assim, não, vai sim, você já prega nas congregações aí nos bairros, você vai pregar aqui na igreja, assim. Foi uma luta, mas depois que eu terminei de pregar, o pastor conversou comigo e falou assim, olha, você não queria pregar, não é? Olha, foi uma bênção a mensagem e eu tenho algo para te dizer. Você pode se preparar porque Deus tem um chamado na sua vida para pastor. Eu falei, meu Deus, aí eu já estava tremendo, aí quase desmaiei, né? Eu falei, e agora? Eu me lembro muito bem quando o pastor Jorge me ligou um dia e ele falou, olha, preciso falar com você. Eu falei, ai meu Deus. Ele falou, o que você acha de fazer um seminário? Aí eu falei, ai pastor, eu sei que dentro de mim eu tenho esse chamado, mas eu tinha aquele receio que fosse coisa da minha cabeça, entendeu? Eu falei, ele já sabia que, né? Quando ele me ligou, ele já sabia. E aí tudo aconteceu aqui, né? Tudo aconteceu aqui. No dia 4 de julho de 1992, eu fui ordenado a pastor, né? Fui consagrado a pastor. Convidamos
os irmãos candidatos para se ajoelharem aqui na frente. Podem ajoelhar-se aqui na frente, irmão Maurício, irmão Roberto, e nós faremos um círculo ao redor deles, enquanto as mãos, e o pastor Clóvis fará a oração de ordenação neste momento. Depois do pastor Maurício e pastor Roberto, aí sim veio o pastor Alessandro Ferrari, em 2006, nosso querido pastor, que hoje mora lá na Bélgica, mas é o pastor querido também aqui do nosso time. Alessandro, fica de pé. É da sua livre e espontânea vontade entrar nessa carreira de servo do Senhor Jesus Cristo? Se é, levante a mão. Depois disso veio o pastor Paulo, que foi convidado para ser evangelista em 2010, mas foi consagrado ao ministério pastoral em 2012. Portanto, ele vai fazer nesse ano 10 anos de ministério pastoral. Glória a Deus pela vida dele. Eu estou no ministério desde 2010. Fui chamado em 2010 convidado para ser evangelista. Durante 2 anos eu exerci o ministério de evangelista e depois, em 2012, veio a ordenação ao ministério pastoral. Senhor, e a tua igreja reunida nesta noite, Senhor, numa festa maravilhosa, porque o teu reino necessita de homens de Deus, necessita de pessoas para te servirem, Senhor. E nós, Senhor, estamos alegres, porque o Senhor encontrou no Paulo, meu Pai, o homem de Deus para te servir nesse ministério de 50 anos, o ministério do pastor Jorge. Senhor, recebe nesta noite, Senhor, nesta noite de ordenação, Senhor, recebe o teu servo. Senhor, ele se curva como um homem comum, mas ele se levantará como pastor de ovelhas, como pastor da tua casa, como pastor deste ministério, Senhor. E nós, como pastores, estendemos as mãos e dizemos em alto e bom som, na autoridade do Espírito Santo: a partir de hoje, você não se chamará mais Paulo, mas o seu nome é Pastor Paulo. Particularmente, eu nunca me vi, no ministério em si, ainda mais na casa de Deus, Por que eu falo isso? Pela seriedade que é esse ministério, por como o pastor Jorge sempre trouxe isso, uma seriedade muito grande. Eu nunca imaginei. Promessas sempre tive. Uma que me marcou muito, nós morávamos ainda em Itatiba, eu creio que foi no ano de 81, 82, isso. Eu tinha 5 para 6 anos e um pastor da Bahia, ele veio. Nesse lugar era muito difícil o deslocamento, nessa época, aqui para Jundiaí. Então, de Itatiba para Jundiaí, o deslocamento era difícil, E aí, quando foi o meio da tarde, chegou uma pessoa no portão, onde ela morava, batendo palma, perguntando se queria ir na igreja. E neste culto, esse pastor olhou para minha mãe e disse: olha, esse menino um dia vai ser pastor. Todas as vezes que eu ia fazer uma visita, um doente, sempre tinha alguém, de outra igreja, outro ministério, e acabava falando: olha, se prepara porque um dia você... E eu sempre falei, no meu coração: Deus, se o Senhor está falando, que seja na minha igreja, E aconteceu, Aconteceu, Deus me chamou e glória a Deus por isso. Depois do pastor Paulo, então, vieram a ordenação dos nossos evangelistas. Primeiro, em 2014, no mesmo dia, o evangelista Torres e o evangelista Davi. 31 de dezembro de 2014,
Nós vamos agora, nesse momento, consagrar os dois irmãos. Senhor Deus, eu quero apresentar o Davi e o Emerson Torres. Quero apresentar diante do Senhor, diante da igreja. A partir de hoje eles são evangelistas na casa de Deus. A partir dos primeiros minutos do ano de 2015, servos teus e para a glória do Senhor Jesus. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem está feliz, dá uma salva de palmas para o Senhor. Depois dele veio a consagração ao ministério pastoral em 2015 da pastora Edna, essa mulher incrível que cuida todo do nosso ministério infantil, ministério de ensino, na verdade. Sou pedagoga formada, eu era funcionária pública, trabalhava para a prefeitura de Jundiaí, era professora e já estava ali faltando poucos anos para eu me aposentar. Estava numa escola que o Senhor havia me colocado, trabalhando com a faixa etária que eu gostava. Então eu estava assim sossegada, achando assim que dali eu ia para minha aposentadoria, né? E o pastor Clóvis me chamou um dia e disse assim: Edna, eu estou convidando você para ser evangelista da igreja. Em nenhum momento houve um questionamento na minha cabeça. Nossa, mas está faltando tão pouco tempo para eu me aposentar, vou deixar a escola, tal, né? E até eu falei para o pastor, será que seria possível deixar até o final do ano, eu entrar com uma licença, porque isso era possível, né? Na prefeitura, de 2 anos, para ver se é realmente isso. Ele falou, não, eu estou precisando de você agora. Isso era em junho. Eu falei, eis-me aqui. Entrando para o chamado aqui, né, de pastora do ministério, eu estava atendendo e o pastor Maurício bateu na porta e falou assim: o pastor Jorge está te chamando para nós irmos na casa dele amanhã. E nós fomos até a casa do pastor Jorge. E chegando lá, ele falou assim: Deus mandou que eu ordenasse você a pastora. E no dia 8 de março de 2015, Dia da Mulher, que até foi a Evelyn que deu essa sugestão, eu fui ordenada pastora, a primeira pastora da Igreja Batista Casa de Deus. Porque hoje o Senhor chama, Senhor, uma mulher, meu Deus, valorosa, que tem sido segundo o seu coração, ó Deus, para trilhar nesse caminho, para somar, ó Deus, no reino de Deus, para somar, ó Deus, para que esses planos, os propósitos de Deus no ministério Casa de Deus sejam cumpridos. Meu Deus, eu quero agradecer por esta família, pela vida do pastor Maurício, da sua filha, a neta, o genro, meu Deus, e nesse momento pela vida, ó Deus, da pastora Edna, porque a partir de agora, nós, Deus, declaramos e consagramos ao Senhor a Edna Azevedo Beraldo, que a partir de hoje ela se chamará pastora Edna de Azevedo Beraldo. Deus bendito, porque ela seja um instrumento teu, instrumento para a salvação de almas, instrumento de libertação, instrumento de edificação. Cuida da tua filha, cuida desta família, Senhor. E nós, como igreja, alegres e felizes, dizemos: agora é pastora Edna de Azevedo Beraldo. E é nesta fé, em posição de mãos, Senhor, nesta autoridade, que nós declaramos mais uma vez: agora é pastora Edna de Azevedo Beraldo, em nome de Jesus. Amém. Depois da pastora Edna, em 2016, nós tivemos a consagração do evangelista Emerson, que está lá em Tupéva, do evangelista Ala, que está lá em Campo Limpo Paulista, do evangelista Ivan, que está em Itatiba, evangelista Rafael, que está em todo, porque ele cuida da expansão, ou seja, um time lindo, um time maravilhoso. Declaramos eles, ó Deus, e consagramos como evangelistas da casa de Deus.
meu Senhor, para que eles sejam ferramentas, instrumentos do Espírito Santo, ó Deus, para que a obra de Deus seja realizada nesse ministério. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Jorge Navac, meu Deus, que nos ensinou a ter ousadia e também nos ensinou através da sua história que nós devemos crescer, nós devemos multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e te louvamos, ó Deus, pela coragem que o pastor Jorge teve em acreditar, ó Deus, em cada um de nós. Levanta evangelista Rafael, evangelista Ivan, evangelista Emerson, seja bem-vindo, evangelista Alan Jones Jacob. Bem, quando eu falo da nossa liderança no geral, ela é muito importante. Estou falando de todos os líderes da Casa de Deus, tem um papel muito importante para o andamento, né, para o futuro, para o presente e para o futuro da Casa de Deus. Começar pela nossa diretoria. Aqueles que compõem a diretoria, alguns deles já estão há muitos anos na diretoria, alguns deles literalmente começaram com o pastor Jorge. Então são pessoas assim, de um caráter ilibado, são pessoas realmente de Deus. Não é? Mas não só eles, mas toda a liderança nós julgamos que são realmente importantes junto com o corpo diaconal. Mas aqueles que sentam comigo aqui semanalmente, eles realmente têm um valor muito grande, porque eles compõem o nosso time que cuidam das igrejas, que pregam nos púlpitos das nossas igrejas, que estão ajudando a construir o nosso futuro, a construir o que Deus tem colocado no nosso coração. São amigos da alma, né? Eu tenho uma paixão por todos eles. Todos eles são muito importantes. A igreja começou a crescer e pessoas de todas as cidades ao redor queriam conhecer a primeira igreja evangélica batista de Jundiaí. Algumas mudanças foram necessárias para que a igreja conseguisse acolher a todos e continuar crescendo. E é sobre essas mudanças que você vai ouvir no próximo episódio. Seja em Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz.